Eu gostaria de fazer um convite especial para você. Seja membro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus. Ao se tornar membro, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e muito edificante. São conteúdos mais didáticos e focados na graça e na nova aliança. Basta abrir o seu celular aí no modo câmera e apontar para esse QR Code ao lado. Venha caminhar comigo nesta jornada maravilhosa rumo aos sonhos de Deus. E vamos para a live de hoje, gente. Eu vou falar sobre uma coisa hoje que é muito comum, que são as crenças limitantes. Gente, crença limitante é algo que as pessoas carregam e que o próprio nome diz que limitam a vida delas. Limita com que elas vivam sonhos de Deus. Elas não saem do lugar. E, gente, existem milhares, milhões de cristãos que são cheios de crenças limitantes. Aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas a vida não vai para frente por causa dessas crenças. Tem muitos coachings que trabalham as crenças limitantes através da inteligência emocional. Mas, amados, eu vou mostrar para vocês que a palavra de Deus é o maior veículo que nós temos para eliminar essas crenças da nossa vida. E a gente recomeçar, ter uma vida nova em Cristo. A palavra de Deus, gente, ela nos direciona pelos caminhos dele, os pensamentos dele, o que ele sonha para nós. Só que vai depender, meu irmão, minha irmã, de cada um. E hoje eu vou ensinar para vocês, gente, como vocês podem eliminar essas crenças limitantes e viver os sonhos de Deus para você. Então, meu irmão, minha irmã, essas crenças limitantes, como é que elas são causadas? Elas são causadas, às vezes, por influências ao longo da vida. Quando nós nascemos, gente, nós somos páginas em branco. E conforme nós vamos nos relacionando com pessoas, com familiares, com amigos, colegas de trabalho, nós vamos adquirindo novas experiências e, de alguma forma, nós vamos sendo influenciados por essas pessoas. E é assim que, de alguma forma, a gente desenvolve alguns talentos, mas também desenvolvemos crenças limitantes. A formação, meu irmão, minha irmã, do nosso caráter se deve às nossas vivências e ao contato com outras pessoas. E logo, nossos ideais, eles vão sendo formados com base nessas influências que a gente recebe. E isso pode limitar de alguma forma, e às vezes de uma forma até drástica, as realizações dos sonhos de Deus para a nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, muitas influências dessas não são positivas. São crenças e ideais que nos impulsionam, que existem para o sucesso, para a caminhada, e existem as chamadas crenças limitantes que nós vamos falar hoje. E o nome já indica, elas acabam limitando o nosso potencial. E impede com isso o nosso crescimento, gente. E crescimento em tudo, na área financeira, sentimental, espiritual, todas as áreas, familiar. Gente, basicamente, crenças limitantes são opiniões, pensamentos que nós aceitamos como verdade. E por ter esse efeito negativo em nossa vida, elas podem frear a nossa capacidade de crescimento pessoal, profissional, sentimental e espiritual. E essas crenças, elas acabam prejudicando o nosso dia a dia, a nossa caminhada, porque se tornam verdades absolutas em nossas vidas, meu irmão, minha irmã. E isso é muito perigoso. Quem é a verdade, meu irmão, minha irmã? Quem é o caminho? Quem é a vida? É Jesus. E aonde está a verdade? Na palavra. E normalmente, gente, as pessoas, elas são o que elas acham que são. Elas são o que as outras pessoas acham que elas são. E como eu falei, isso é perigoso. Isso te limita. Faz com que você não saia do lugar. Faz com que você não cresça. E por isso, muitas vezes, nós desistimos facilmente de realizar qualquer coisa na nossa vida. Ou às vezes a gente nem chega a tentar a fazer certas coisas por conta dessas crenças limitantes.
As crenças limitantes, elas se caracterizam por terem um cunho muito negativo na nossa vida e nos leva a desacreditar totalmente de alcançar qualquer tipo de objetivo na vida. É uma sensação de impotência e de desvalorização pessoal. E como eu falei, meus amados, existem muitos cristãos que vivem crenças limitantes. Paralisaram com a vida, não vivem a vida que Jesus morreu por elas. E são crenças, às vezes, lá daquele passado, que está enterrado. E a pessoa não se liberta. As pessoas, elas alimentam essas crenças limitantes, gente, num ciclo que é sem fim. E esse ciclo ele gira em 3 etapas. A primeira etapa, começar a fazer. Depois, tentar antes de começar. Ou seja, ela tenta fazer algo que não tem nada a ver com o que ela estava focada em fazer. Ela termina as coisas antes, ela nem começa a alcançar um objetivo, ela já desiste no meio. E às vezes ela está no meio do caminho, ela se arrepende e volta. E gente fica nesse ciclo e não sai do lugar. E isso eu estou falando, gente, em todas as áreas. E hoje eu vou falar de algumas crenças limitantes que podem estar impedindo você de viver esses sonhos maravilhosos de Deus. E como você pode se libertar disso definitivamente. E você recomece a sua vida de uma forma plena e maravilhosa. E de acordo com a palavra de Deus. Mas antes disso, meu irmão, minha irmã, de eu apresentar essas crenças para você, algumas delas que eu vou fazer para você hoje, eu preciso que você entenda o significado de fato de Deus. Gente, quem acompanha minhas lives de segunda-feira, que é as lives da série Está Consumada, a maioria aqui sabe o que é fato de Deus. Na verdade, fato de Deus é um termo que não está na palavra. É um termo para que a gente identifique algumas coisas na palavra de Deus. E esse termo eu aprendi com Reinhard. E eu aprendi a identificar através do Reinhard, falando, isso aqui é fato, isso aqui é promessa. E eu vou te explicar rapidamente o que é. Então, meu irmão, minha irmã, fato de Deus é tudo aquilo que já nos foi dado através da cruz de Jesus. Quando Jesus morreu naquele madeiro e gritou, está consumado, começou uma nova aliança. E através dessa nova aliança, muitas coisas já nos foram dadas através da morte e ressurreição de Jesus. E esse termo, fato de Deus, gente, serve para identificar isso que já nos foi dado através da obra da cruz. Então, o que é fato de Deus? Gente, rapidamente, já expliquei naquela live de uma forma mais profunda, tá? Que é uma live chamada Fato de Deus. Existem na palavra de Deus promessas e fatos. Ou seja, e se você não entender a diferença entre fato e promessa, você nunca estará apto a orar pela nova aliança, gente. Você tem que saber a diferença, porque às vezes você vai estar orando por algo que já foi dado a você. Então, existe uma diferença muito sutil. A promessa, gente, promessa de Deus é algo que Deus te prometeu, ou seja, isso já é seu, mas vai ser no futuro. E se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Você não tem que pagar mais por isso, gente, porque a cruz já pagou pelas promessas também. Então você agradece pela promessa, se apropria pela fé da promessa e espera no tempo oportuno de Deus. Isso é promessa, o que vai acontecer no futuro. O fato de Deus é tudo aquilo que Deus já me deu através da obra consumada da cruz. O fato de Deus é tudo aquilo que a Bíblia diz que o Senhor já concedeu para mim e para você. E como é que você identifica um fato de Deus na Bíblia? É o que está no passado ou no presente contínuo. Outra forma, meu irmão, minha irmã, ou seja, o verbo está no passado, o verbo está no presente contínuo, ou seja, aquilo já foi dado e você tem apenas que se apropriar e viver aquela promessa. Na palavra de Deus, meus amados, tem mais de 7.000 promessas.
E tem 88 fatos de Deus que estão escritos assim. Todo que é termo que você entrar no Novo Testamento estiver assim. Em Cristo, com Cristo, nele, através dele. Tem 88 vezes essa expressão. Em Cristo, com Cristo, nele e através dele. 88. Sabe o que é isso, gente? São 88 fatos de Deus. Porque quando está em Cristo, com Cristo, nele ou através dele, já é nosso. Você apenas se apropria pela fé e vive aquela promessa de Deus. Eu acho que deu para entender mais ou menos, né, gente? E os fatos de Deus, gente, por que eu estou falando isso? Os fatos de Deus, o que já é nosso, eles ajudam a identificar a nossa identidade. Meu irmão, minha irmã, você não é o que você acha que você é. E enquanto você achar que você é, por exemplo, eu acho que eu sou Vinícius assim, 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 a minha opinião sobre mim mesmo, gente, isso é uma mentira. Porque qual que é a verdade, gente? Qual que é a verdade que nos liberta? É Jesus, é a palavra dele. Então, meu irmão, minha irmã, a verdade é o que está escrito na palavra. A verdade é o que Deus acha de você, não o que você acha de você. Gente, quem somos de acordo com a palavra de Deus, quem somos em Cristo e o que Deus pensa ao nosso respeito são fatos de Deus. Ou seja, você já é essa pessoa que Deus pensa, que Deus fala que você é. E que às vezes você pensa que você não é. E aí, meu irmão, minha irmã, quando nós identificamos um fato de Deus, nós vamos renunciar essa crença limitante e nós vamos criar uma crença fortalecedora com a palavra de Deus. Tá entendendo, gente? Você vai renunciar essa crença limitante, que eu vou passar elas daqui a pouco aqui. Você renuncia e você se apropria pela fé do que Deus fala que você é. E você faz isso como, gente? Através da confissão pela tua boca. Você vai confessar a palavra através daquela fórmula que eu passei para você, gente, lá numa live também da Nova Aliança. É uma fórmula que eu aprendi com Reinhard também. PPPB. Ou seja, tudo que sair da sua boca quando você confessar a palavra de Deus tem que ser pessoal, presente, positivo e bíblico. Tudo que você confessar na palavra de Deus, você usa essa fórmula, PPPB. Uma confissão pessoal, presente, positiva e bíblica. Aí, meu irmão, minha irmã, você vai criar, através dessa confissão, uma crença fortalecedora, apropriando-se pela fé desses fatos que já são nossos, e você vai renunciar ao que não te pertence. E, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, para qualquer crença limitante, ela tem um fato de Deus atrelado. Agora, olha essa passagem em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Meu irmão, minha irmã, eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Ou seja, toda promessa de Deus tem o sim de Cristo. E aí continua, por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Gente, você sabe o que quer dizer amém? Amém é sim. E eu aceito. É como se fosse uma assinatura embaixo. Agora olha isso, meu irmão, minha irmã. Para quais crenças ou ensinamentos você gostaria de dizer amém? Dizer um sim, mas gente, não é um amém como as pessoas falam amém, amém. É um amém do fundo do coração. Sim, eu creio no que eu sou de acordo com a palavra de Deus. Aí você tem que tomar uma postura, meu irmão, minha irmã. E nós vamos começar agora a criar as mais poderosas crenças que vão guiar a sua vida, de acordo com a palavra de Deus.
E a palavra de Jesus disse, tudo que a palavra de Deus diz, e as palavras que Jesus disse, não são meros ensinamentos, gente. Não são boas ideias. São ferramentas, são verdades para transformar a sua mente, gente. Quando você faz a sua confissão da palavra, através do que eu vou falar aqui, combatendo as crenças limitantes, gente, você, na verdade, está renovando a sua mente à luz da palavra de Deus. E quando você renova a sua mente de acordo com a palavra de Deus, você é transformado. E quando você é transformado, você conhece qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12:2, gente. Metanoia, gente, foi uma coisa que eu falo muito aqui no canal. Foi algo que mudou minha vida radicalmente. Foi minha busca, foi meu foco de fé. Transformar minha mente à luz da palavra de Deus. E quando isso começou a acontecer, gente, minha vida mudou radicalmente. Com a metanoia, gente, veio intimidade. Com a metanoia veio comunhão. Com a metanoia veio revelação. Com a metanoia veio... eu fiz com que o Espírito Santo conduzisse a minha vida. Então, meus amados, é muito importante você focar nessa renovação da mente. E outra coisa, meu irmão, minha irmã, é uma coisa que a maioria das pessoas aqui estão assistindo as lives da Nova Aliança, que eu estou fazendo na segunda-feira. Meu irmão, minha irmã, nós fizemos, acho que salvo engano, são 16 lives. Gente, praticamente as 16 lives foi para combater a incredulidade do coração. Meus amados, o sobrenatural, ele começa a acontecer na sua vida através da sua fé. E para você ativar a sua fé, você tem que combater a incredulidade do seu coração. Porque o que faz nós não recebermos pela fé é essa incredulidade, meu irmão, minha irmã. E muitas pessoas já estão tendo testemunhos incríveis, estão me dando testemunhos incríveis de uma mudança de mente radical através da oração da Nova Aliança. Estão recebendo já bênçãos incríveis, gente. Estão vivendo em paz, estão vivendo cheias do Espírito Santo, estão tendo comunhão com Jesus, estão tendo experiências sobrenaturais, estão obtendo curas. Porque, meu irmão, minha irmã, a fé que é a moeda do céu, meu irmão, minha irmã. Como diz a palavra, plano bom, perfeito e agradável está à nossa disposição. Mas para que ele venha até nós, nós precisamos liberar esse plano para nós através da nossa fé. E, meu irmão, minha irmã, hoje o que eu vou falar para você é uma forma de você combater a incredulidade do coração. Porque quando você combater a incredulidade do coração, criando essas crenças poderosas e fazendo com que você renuncie às crenças limitantes, você de alguma forma está combatendo profundamente essa tua incredulidade. Isso vai ativar a sua fé. E quando a sua fé é ativada, você consegue se apropriar das promessas de Deus na sua vida. Então, meus amados, nós vamos começar falando... Olha só, gente, olha que... gente, é tipo assim, é algo meio prático, tá? Que eu vou falar agora. Olha que interessante. Uma primeira crença limitante que eu vou falar para você aqui. A pessoa fala assim: eu não sou amado. Eu não sou amado por Deus. Eu não sou amada por Deus. Deus não me ama. Gente, muitas crenças limitantes, elas vêm atreladas à autopiedade, tá? É a pessoa que está naquela fase que sente pena de si mesma. Então a pessoa fala assim: eu não sou amada por Deus. Eu não sou digno de ser amado por Deus. Eu errei muito, como que Deus vai me amar? Eu estou cheio de pecado, como é que Deus vai me amar? Eu cometi tantos erros, eu não honrei meu pai e minha mãe. Eu não fui um bom pai. Então, meu irmão, minha irmã, a pessoa acha que não é amada. Muitas pessoas não se sentem amadas. E isso, gente, gera sentimentos terríveis. E mesmo que a gente fale para aquela pessoa que Jesus ama muito ela não crê nisso. Ela não crê que ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ela não crê no amor de Jesus porque ela está com esse bloqueio, com essa crença limitante.
que fica, parece que falando no ouvido dela: você não é amada, você não é digno de ser amado por Deus. Você errou muito. Mesmo sendo pecador, o Senhor nos ama. Nós somos criação dele, gente. Jesus, ele veio à terra e morreu numa cruz por amor a nós, a mim e a você. Para que a gente tivesse um relacionamento com Deus. Jesus veio para nos salvar da condenação e da culpa. E quando você entende e aceita esse amor, quando você vive esse amor, quando você se deixa ser amado, a transformação da sua vida vem. E às vezes essa crença está impedindo que você não viva esse amor incondicional do Senhor. Jesus, ele quer preencher toda a sua vida com amor. E meus amados, hoje eu fiz até um devocional falando sobre o amor no Telegram. Eu faço devocionais em áudio e eu falando sobre isso. Gente, Jesus só quer isso, que você ande em amor. Ande em amor. Que o resto é consequência desse andar em amor. Então, meu irmão, minha irmã, como nós vamos trabalhar essa crença limitante? Eu não sou amado. Então, gente, eu vou trabalhar através de 3 coisas aqui. Então, a crença, nós vamos falar assim: o que é mentira, o que é verdade, de acordo com a palavra de Deus, e como você vai confessar, renunciando à crença limitante e se apropriando da verdade, que é a palavra de Deus. Gente, se você fizer isso para tudo na sua vida que você está passando, gente, é uma mudança radical. Então vamos lá, a primeira crença limitante é essa: eu não sou amado. Então vamos lá, qual que é a mentira? A mentira é essa, que você está no seu pensamento: eu não sou amado. É isso que você acha. Que você acha que você não é amado. E qual a verdade, gente? A verdade, ela está atrelada com o fato de Deus. Por isso que eu dei aquela introdução. Fato de Deus são coisas que Deus já nos deu. É a sua identidade. É o que Deus acha de você, a verdade. E é o que a palavra diz que você é. Então, a mentira: eu não sou amado. E a verdade? Aí, meus amados, sabe o que você faz? Gente, é muito simples, gente. Você pega a palavra, se você não se sente amado, você coloca assim: versículos sobre o amor do Google. Gente, vai aparecer lá os 200 versículos de amor lá. E você vai profetizar esses versículos, mas com a fórmula PPPB. É isso que eu vou ensinar você. Então, olha só, gente. Aí eu puxei alguns versículos para contradizer essa crença limitante que você não é amado. Olha só, João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Outra passagem, 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Outra passagem, gente, para combater essa crença. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meu irmão, isso aqui prova o quanto você é amado. Outra passagem, 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Gente. Outra passagem, gente. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Outra passagem, gente, são centenas de passagens, eu só anotei algumas, tá?
O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Isso aqui está no Salmo 103, versículos 8 a 12. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Gente, aí vai. Romanos 5,8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Gente, centenas. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida por nossos irmãos. Gente, vou parar por aqui que eu escrevi outros aqui. Então, meus amados, eu peguei vários versículos que falam do amor de Deus, que vai combater a crença que você não se acha amado. E como é que você vai falar com a sua boca e vai confessar essa palavra? Através do método PPPB. Primeira coisa que você tem que fazer, meu irmão, minha irmã, você vai renunciar à mentira. E qual é a mentira? Que eu não sou amado. Você vai renunciar à mentira. Você vai agradecer pelo que você é, de acordo com a palavra de Deus, e vai confessar a palavra de acordo com os versículos que eu fiz, que eu listei aqui, gente. Eu vou dar um exemplo, gente, eu não preparei nada, vou fazer na hora aqui, olha só. Confissão na fórmula PPPB, ou seja, a confissão que sai da tua boca tem que ser pessoal, positiva, presente e bíblica. Olha só, começa com a renúncia. Você está se achando que você não é amado. Aí você vai falar assim: Senhor amado, eu renuncio essa mentira que eu não sou amado. Eu renuncio isso, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, obrigado, porque eu sou muito amado. E eu me aproprio desse amor incondicional. Obrigado, Senhor, porque na sua palavra... Aí, gente, olha só, vamos uma por uma aqui. Porque na sua palavra diz que o Senhor amou tanto o mundo que o Senhor deu seu filho para morrer por mim numa cruz, Senhor. Tá vendo que é bíblico, gente? Senhor, eu sou muito amado. Eu sou chamado de filho. Então, se eu sou filho, eu sou muito amado por ti. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Senhor, obrigado, eu sou muito amado. Senhor, na tua palavra ainda diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Jesus, obrigado por essa prova de amor, de ter morrido naquele madeiro por mim. Jesus, aqui diz que nem a tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou seja o que esteja passando na minha vida, vai separar do teu amor por mim. Gente, tá vendo isso? Aí você continua professando. Continua confessando com a sua boca. Senhor, dentro das passagens que você achar de amor, gente. Com uma oração fluindo. Senhor, Jesus morreu por nós numa cruz. Existe prova maior que essa? Nem a morte, nem a vida, Senhor. Nem anjos, nem demônios. Nem o presente, nem o futuro. Nem qualquer poder. Nem altura, nem profundidade. Nem qualquer outra coisa na criação vai ser capaz de me separar desse teu amor, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus amados, você identificou a tua crença, que você não se sente amado, que é a mentira. Você identificou a verdade do que fala do amor de Deus, e que você é muito amado de acordo com a palavra de Deus. E você confessa. E essa confissão é pessoal. Você pode ver que tudo que eu falei aqui é pessoal. É positivo. É no verbo presente, porque você se apropria pela fé hoje, porque já é teu. É um fato de Deus. E é bíblico. Então, através disso, meu irmão, minha irmã, dessa confissão, você vai eliminar a crença limitante que você não se acha amado. Essa é uma crença. E com relação a qualquer tipo de crença limitante, você faz isso aqui.
Você criou uma crença poderosa, de acordo com a palavra de Deus, no teu coração, e combateu a incredulidade. Então, meus amados, o que você tem que fazer? Exatamente o que eu falei. Identificou a mentira, qual é a verdade na palavra e confessa. E se você ainda não se acha amado, confessa. Se você não se acha amado, confessa. Confessa 1 dia, 2, 3, 4, 5. Confessa a palavra até que o teu coração seja convencido que você é muito amado. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Como é simples, mas requer uma prática. Vamos, gente, olha só. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou trabalhar aqui com 4 crenças limitantes, tá? E depois eu vou dar uma lista para você e você identifica suas crenças, vai lá no Google e procura palavras para combater isso. Olha só, gente. Outra crença limitante. Eu não consigo. Eu não posso. Gente, essa aqui foi uma crença muito presente na minha vida. Depois que eu verdadeiramente comecei a caminhar em fé. Gente, eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer as coisas. Eu era muito influenciado pela opinião dos outros. E muitos de vocês eu sei que devem estar com a vida assim. Achando o que os outros acham que você é. E quando aconteceu tudo na minha vida, eu sei que muitas pessoas acharam que eu nunca mais ia levantar, como eu levantei. E eu mesmo duvidei disso, no começo. E, gente, eu tive que confessar muito a palavra de Deus. E mesmo naquela época, sem conhecer a nova aliança como eu conheço hoje. E, gente, tantas coisas que eu confessei com a fé, eu combati a incredulidade e hoje eu vivo essa promessa, meu irmão, minha irmã. Então, essa segunda crença limitante é muito comum. Eu não consigo, eu não posso fazer isso. As pessoas se acham incapazes de fazer qualquer coisa, em qualquer área. Elas acham que não são dignas de serem abençoadas. Então, meu irmão, minha irmã, o mesmo método aqui. Qual é a mentira? Eu não consigo. Eu não posso. Essa é a mentira. Qual que é a verdade? É o fato de Deus. É a sua identidade. É o que Deus acha de você. É o que a palavra diz que você é. Passagens. Só algumas que eu achei aqui, gente. Porque tem várias, tá? Eu só coloquei como exemplo. É uma coisa que você tem que levar como dever de casa. Aí você vai lá em Filipenses 4, 11 e 13, diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Paulo é demais, gente. Sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Gente, quando eu li isso aqui a primeira vez, eu falei, esse Paulo é muito doido. Eu achava Paulo muito maluco, gente. Hoje eu vejo a realidade, gente. Aí ele continua assim: seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Não interessa, é como se Paulo, não interessa o que eu estou passando, não interessa a circunstância que eu estou vivendo, tudo posso naquele que me fortalece. Tem muitas pessoas que só pegam esse finalzinho, né? Tudo posso naquele que me fortalece, é como se fosse uma força. Gente, você tem que ler o contexto. As pessoas usam essa passagem assim: tudo posso naquele que me fortalece, eu vou dar a volta por cima. Não, gente, ele está falando aqui que independente da situação que você esteja, pode ser a pior possível, tudo você pode, porque ele te fortalece, a graça dele é o suficiente. Aí tem outra passagem aqui, gente, isso aqui nós estamos combatendo, eu não consigo e não posso, tá? Olha só, 2 Samuel 22, 29 e 30. Tu és a minha lâmpada, Senhor. O Senhor ilumina-me as trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com meu Deus eu posso transpor muralhas. Olha só, gente. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tá vendo, gente? São palavras que combatem aquela crença que você acha que você não consegue.
daquilo que você acha que você não pode. Outra passagem, gente. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Gente, essa passagem é linda. 2 Coríntios 4, 7 a 9. Lucas 1,37. Nada é impossível para Deus. Então, meu amado, como é que você vai confessar para você acabar com esse negócio que você fica falando que eu não posso, eu não consigo? Que você vai e vem, vai e vem. Será que eu vou? Será que eu não vou? Acho que eu não vou conseguir fazer isso não. Então vou parar por aqui. Então, gente, a pessoa fica estagnada. As crenças limitantes, o nome tá falando, ela limita você, ela limita a sua vida, ela trava o seu caminhar. Então, gente, vamos lá. Mais uma crença aqui. Como é que você vai confessar a palavra de Deus em cima dessa crença? Que você não consegue e você não pode. Primeiro, você identificou a mentira, que é essa, eu não consigo, eu não posso. Segundo a verdade, segundo a palavra de Deus, eu falei os versículos, e agora você vai confessar. Como é que é a confissão? Primeiro você renuncia a mentira, e você fala assim: Senhor, eu renuncio que eu não posso e nem consigo fazer nada, Senhor. Eu renuncio isso da minha vida. Depois o que você vai fazer? Você vai agradecer. Obrigado, Senhor, porque em Ti eu tudo posso. Eu me aproprio desse poder que me foi dado através da obra consumada da cruz de Jesus. Obrigado, Senhor. Aí você vem para a palavra. Porque na sua palavra, Senhor, diz que tudo posso naquele que me fortalece, Senhor. E eu acho que eu não posso, mas eu posso. Independente da situação que eu estou vivendo, da necessidade, Senhor, da fartura ou da pobreza, eu posso, Senhor, porque o Senhor me fortalece. E continua, meu irmão, minha irmã. Tu és a minha lâmpada, Senhor. O Senhor ilumina minhas trevas. Todas as passagens que eu li para você. Contigo, Senhor, eu posso avançar por uma tropa e atravessar muralhas. O Senhor me deu um espírito, Senhor, de força e não de covardia, mas de poder, um espírito de amor, de equilíbrio, Senhor. Eu renuncio, eu não falo mais isso na minha vida. E você continua, Senhor. Continua professando a palavra. Tá vendo, gente, como é lindo? Você tá confessando a palavra de Deus. Você renuncia à crença limitante. Gente, essa é com relação a qualquer coisa na tua vida. Renuncia. Identifica na palavra qual é a verdade com relação a essa crença. E você confessa. Primeiro, renunciando à mentira. Agradecendo a Deus pela verdade. E depois você faz a confissão com o método PPPP. Você pode ver, gente, eu me aproprio, ou seja, é pessoal, positivo, presente e bíblico. Eu me aproprio, aí eu olho assim, eu me aproprio, Senhor, da tua palavra, que diz que eu não tenho espírito de covardia. Tá entendendo, meu irmão, minha irmã? É simples assim. Só que você tem que botar em prática. Aí, meu irmão, minha irmã, você acorda no outro dia, aí tá assim, cara, não consigo fazer isso. Começa de novo, meu irmão, minha irmã. Renuncia à mentira. E começa a confessar a verdade. Ou nós não lemos, ou nós não cremos. A verdade é a palavra, meu irmão, minha irmã. E é a verdade que nos liberta. E quando você confessar isso, confessa, você vai tirar a incredulidade do coração, vai se libertar dessa crença maldita. E você vai começar a andar verdadeiramente de acordo com o que Deus fala que você é. E não através do que você pensa que você é. E, gente, tem coaches que fazem trabalho para trabalhar isso aqui, gente. Mas de uma forma através da inteligência emocional. Tá tudo na palavra, meu irmão, minha irmã. Ou você tem que crer no que você lê.
Outra crença limitante, gente, que eu queria trabalhar com vocês. Olha só que legal. Essa crença aqui, gente, é complicada. A pessoa fala assim: eu sou maldito. Muitas pessoas, gente, se acham malditas. Acham que elas têm algum tipo de coisas que vieram de outra geração, maldição. As pessoas acham que a vida acabou. E elas profetizam isso na vida delas, falando que elas são amaldiçoadas. Então qual a mentira aqui, meu irmão, minha irmã? A mentira: eu sou maldito. Isso é uma mentira. Qual que é a verdade? Gente, eu estou repetindo para você gravar, tá? Qual é a verdade? A verdade é o fato de Deus, é a sua identidade, é o que Deus acha de você, é o que a palavra diz que você é. Então vamos lá. Passagens bíblicas para combater essa crença que você fala que você é maldito. Olha só. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor traz riquezas e não inclui dor alguma. Salmos 29, 11. O Senhor dá forças ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Salmo 3, 8. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o seu povo. A pessoa não se acha abençoada, gente. Salmo 23, versículos 1 e 2. O Senhor é meu pastor, nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Olha isso, gente. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Gente, essa palavra veio muito para mim no meu deserto. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Provérbio 16, 3. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Gente, aí a pessoa se acha maldita. Ela se acha que ela não é digna de receber bênção, ela não se acha abençoada, então ela acha que Deus não está olhando para ela, que Deus está chateado com ela, que Deus está de mal com ela, que Deus está triste, que Deus está castigando ela. Às vezes a pessoa está me castigando por causa do meu vô. Gente, Jesus é suficiente, tá? O pessoal fica com negócio de maldição de geração, gente. Para com isso. Para com isso. A pessoa para, eu sou amaldiçoado. Porque o meu tataravô, ele pecou, ele foi adúltero. Então eu tô aqui, ó, pagando o preço dele. Meu irmão, irmã, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você, a partir dali, você quebra essa maldição, gente. Para com isso. Aí a pessoa acha que tem que fazer voltar lá no tempo e começar a fazer perdão de pecado lá do avô. Gente, misericórdia, para com isso. Para com isso. Fosse assim, meu irmão, minha irmã, eu nem sei o que aconteceu com meu bisavô, tratravô, não sei lá. Gente, o que aconteceu na minha vida foi fruto da minha semeadura. As pessoas têm que parar de culpar os outros e assumir as responsabilidades e estar no deserto. Você entra no deserto que você plantou mal, colhe mal. É consequência do pecado, é consequência das más escolhas. E as pessoas ficam apontando, aí apontam lá para a geração, apontam para o diabo. Às vezes o diabo nem tem culpa de nada. Apontam para o diabo, apontam para as pessoas e apontam até para Deus, gente. Que Deus está castigando. Deus não castiga. Isso é fruto da sua semeadura. Então, meu irmão, tem muitas pessoas com essa crença por causa de tudo aquilo que eu falei agora. E como é que você vai se libertar dessa maldição? Você vai falar assim: eu renuncio que eu sou maldito? Eu renuncio isso na minha vida? Senhor, obrigado, porque eu sou bendito, eu sou abençoado. Eu me aproprio de todas as bênçãos que já me foram dadas através da obra consumada da cruz de Jesus. Obrigado, Senhor. A tua palavra diz que eu sou abençoado. Eu não sou maldito, Senhor.
Eu sou abençoado. Aí você começa a usar os trechos da palavra. Eu sou abençoado, Senhor. Na tua palavra diz que é bendito o homem cuja confiança está em ti. E eu confio em ti, Senhor. Senhor amado, quem está plantado em ti, Senhor, quem confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas e que se estende as suas raízes para o ribeiro, Senhor. Eu sou assim. Eu não vou temer quando chegar o calor, porque as folhas estão sempre verdes. Eu vou dar sempre fruto, Senhor, independente da situação, porque eu sou abençoado, eu não sou maldito. E o livramento vem de ti. A bênção está sobre o seu povo, como diz na sua palavra, então eu me aproprio dessas bênçãos. Na tua palavra diz que todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo já são nossas. E eu estou lá nas regiões celestiais em Cristo. Então, Senhor, eu me aproprio dessas bênçãos. Eu renuncio que eu sou maldito. Agora, meu irmão, minha irmã, você tem que querer sair dessa crença limitante. Você tem que querer. Gente, tudo é uma postura. Tudo é uma postura que parte de nós. Então, meus amados, já falei de 3 crenças limitantes aqui. Quando a pessoa fala que ela não se acha amada, eu não sou amado por Deus. A outra crença limitante, eu não consigo, eu não posso. A outra crença limitante, eu sou maldito. E aí eu vou para mais uma aqui, gente. Mais uma. Essa aqui, gente, é muito comum. Eu não mereço ser feliz. Aqui, gente, está a autopiedade, a pessoa está na autopiedade pura aqui. Eu não mereço ser feliz. Eu cometi tantos erros. Eu machuquei tanta gente. E muitas pessoas, gente, têm essa autopiedade. E eu já fiz vários vídeos de autopiedade, gente. E tem muitas pessoas que na época, como eu falei, que eu aconselhava algumas pessoas de uma forma pessoal. Hoje não tem como fazer isso. Gente, 90% das pessoas que me procuravam era autopiedade. E a pessoa com autopiedade, ela quer que você sinta a pena dela verdadeiramente. Só que o que eu fazia, gente? Eu ouvia aquela pessoa, identificava a autopiedade e já falava, você está com autopiedade, vamos combater isso. A pessoa não admitia que tinha autopiedade. Porque a autopiedade também está muito atrelada ao orgulho. A pessoa autopiedosa, ela tem orgulho, ela acha que não é. Ela acha que tudo o que acontece não é culpa dela, é tudo as coisas ao redor dela. E ela fica assim, eu não mereço ser feliz. E fica culpando também da mesma forma que a outra pessoa que eu falei anteriormente. Ela culpa o diabo, ela culpa Deus, ela culpa as pessoas. E ela não aponta para si. Meus amados, no início do meu deserto eu só apontava. A culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa, e o Senhor está me castigando, não sei o que. Aí eu falava, o Senhor está permitindo. Gente, eu já pensei que Deus permitia que coisas ruins aconteçam na tua vida. Não, isso não existe, gente. Já falei em 400 lives aqui, isso aqui. Então você quer achar um culpado, porque quando você aponta e você acha que aquele é o culpado, você descansa, a culpa não é minha mesmo. Mas, meu irmão, minha irmã, quando você faz assim, ó, a culpa é minha. A culpa é minha. A tua vida começa a mudar. Quando você assume as tuas responsabilidades, quando você assume que você está colhendo da semeadura ruim que você fez, que é consequência do teu pecado, consequência das escolhas. Aí a tua vida começa a mudar, porque você começa a renunciar àquilo e recomeça a tua vida do zero, gente. Tudo de novo. Uma coisa que eu achava também que é outra crença limitante, eu tô muito velho para recomeçar. Ou seja, eu falava assim, cara, eu tô com 45 anos. Caraca, vou ter que começar tudo de novo, vida profissional, sentimental. Aí a pessoa acha, aquilo ali limita ela e para aquela pessoa. São crenças limitantes. Então, meu irmão, minha irmã, mesmo método aqui. Qual que é mentira? Eu não mereço ser feliz. Essa é a mentira.
Qual que é a verdade? A verdade, repetindo, é o fato de Deus, é a sua identidade, é o que Deus acha de você, é o que a palavra diz que você é. Então vamos lá, olha as passagens que eu achei para combater eu não mereço ser feliz. E gente, sabe como é que você acha essas passagens? Você coloca lá no Google versículos sobre, no caso, para combater, sobre felicidade na Bíblia. Gente, vai aparecer um monte. Aí você pega esses versículos. Gente, teve época que eu colava versículo na parede para confessar aquilo, a palavra. Eu colava assim, gente. Sabe que eu acordava de manhã, eu já olhava aquela palavra. Gente, eu tenho aqui umas. Não dá para virar aqui. Eu tenho umas folhas tudo coladas aqui na lateral da cama aqui. Que são palavras que eu professo, gente, que eu confesso. Que são as verdades da palavra de Deus. E quando você confessa, você combate a incredulidade. E quando você confessa aquilo ali, vai se transformando na verdade. Para você, porque é a verdade. Olha só, gente, para combater essa crença aqui. Eu não mereço ser feliz. Olha a passagem que eu achei. Filipenses 4:4. Alegrem-se no Senhor, novamente direi. Alegrem-se. 1 Pedro 3,14. Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Atos dos Apóstolos 20:35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. 2 Coríntios 12:10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco é que sou forte. Passagem muito conhecida de Paulo, né? Outra, feliz o homem que persevera na provação, porque depois de provado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Salmo 34:8. Prove e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Outra passagem, Salmo 128:1-2. Gente, essa passagem veio logo no início do meu deserto para mim. Como é feliz o homem que teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e serás feliz e próspero. Então, meu irmão, minha irmã, qual a crença? Qual a mentira? Eu não mereço ser feliz. Qual é a verdade? Li várias passagens aqui, gente. Tem outras passagens, só li algumas para te ensinar. Aí você vai confessar. Primeiro, renuncia. Senhor, eu renuncio à infelicidade em minha vida. Obrigado, agradece com a fórmula PPPB. Agradece e confessa. Obrigado, Senhor, porque em Ti eu sou feliz, Senhor. Eu me aproprio da alegria e da felicidade que vem do coração de Jesus. Senhor, obrigado. Aí vem, meu irmão, minha irmã, porque na sua palavra diz que feliz é o homem que persevera na provação, e eu vou continuar perseverando, Senhor. Que eu sei que quando isso acabar, eu receberei a coroa da vida, porque eu te amo. Senhor, eu agradeço a Ti pela Tua palavra, que diz que feliz é o homem que em Ti se refugia, e eu me refugio em Ti. E eu temo ao Senhor também, diz na Tua palavra, e quem anda nos seus caminhos e teme a Ti, comerá do fruto do trabalho das suas mãos, será feliz e próspero. Então, Senhor, eu renuncio a essa infelicidade e me aproprio pela fé do que é a verdade da Tua palavra, e começa a confessar. Gente, isso combate muito a incredulidade do coração. E quando a incredulidade do coração sai, a fé se ativa. E quando a fé se ativa, você tem fé o suficiente para se apropriar do que já é teu. Entendeu, meu irmão, minha irmã?
Eu vou fazer só mais uma aqui, que é muito comum também. Eu sou doente. A pessoa que está doente, está com um problema físico, está doente. E tem pessoas, gente, que se apropriam da doença de uma forma, ela está doente. Gente, dá até você começa a conversar com a pessoa, tô com dor nas costas. Mas olha, eu fui no médico e ele falou que eu tô com um problema no fígado também, sabe? E eu também, nossa, tá doendo também, eu tô com uma dor de cabeça. Gente, não tem gente assim? A pessoa acha que o nome dessa pessoa é doente. Por quê? Ela se apropriou das doenças para ela, gente. Ela se apropriou de uma mentira, de uma crença que limita a vida dela. As pessoas tomam para si as doenças e acham que isso é o destino dela, gente. E algumas procuram doença onde não tem. Eu conheço pessoas assim, você com certeza conhece. Alguém próximo de você. Então, gente, vamos lá. Um método. Qual é a mentira? Eu sou doente. Essa é mentira. Eu sou doente. Qual que é a verdade? Repetindo, a verdade é o fato de Deus, é a sua identidade, é o que Deus acha de você, é o que a palavra de Deus diz quem você é. Aí, gente, quais passagens para combater essa crença que fala que eu sou doente? Isaías 53, 4 e 5. Essa aqui é suficiente, tá? Mas eu peguei várias. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Gente, Isaías, profecia de Isaías, da crucificação de Jesus. Outra passagem, Jeremias 17,14. Cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, pois tu és aquele que eu louvo. Outra, Salmo 107,20. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Mateus 10,8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Gente, tem várias passagens. Aí o que você vai fazer, meu irmão? Você identificou a mentira, que você acha que é doente, que você está doente. Qual que é a verdade? É que você é curado pela palavra, está escrito. E aí você vai confessar. Primeiro você renuncia à doença. Senhor, eu renuncio essa doença do meu corpo. Renuncia. Depois, agradece e confessa com a fórmula PPPB. Pessoal Positiva Presente Bíblica. Aí você fala assim, meu irmão, minha irmã. Obrigado, Senhor, porque eu sou curado. Eu tenho saúde, Senhor. Eu me aproprio da minha cura. Obrigado, Senhor, porque na sua palavra vem, meu amigo. Diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou as nossas doenças na cruz, Senhor. Então eu renuncio qualquer coisa que seja contrária. Pelas suas feridas eu fui curado. Aí você continua, gente. Vai pegando a palavra e vai professando, vai orando. Porque ele mesmo levou os nossos pecados e as nossas dores sobre o madeiro, Senhor. Obrigado, Jesus, por seu sacrifício de cruz, por ter levado todas as minhas feridas, as minhas dores na cruz. E eu renuncio a essa doença e me aproprio da cura. Obrigado, Senhor, porque eu sou curado pela cruz. Tá entendendo, meu irmão, minha irmã? É isso. Se você fizer, identificar várias crenças limitantes, gente, eu só passei aqui algumas, tá? 5 crenças limitantes. Que foram: a primeira, que eu não sou amado, você não se acha amado. A segunda, eu não consigo e não posso. A terceira, eu sou maldito.
A quarta, que eu falei, eu não mereço ser feliz. A quinta, eu sou doente. São crenças limitantes. E quando você faz isso aqui, meu irmão, minha irmã, identificou a mentira, viu a verdade da palavra e confessou do jeito que eu falei, você vai renunciar à mentira e vai se apropriar da verdade da palavra. Eu acho que deu para entender, né, gente? E aí, dever de casa para você, claro, se você quiser, você identifique outras crenças limitantes que estão afetando a sua vida e faça a mesma coisa que eu falei aqui, meu irmão, minha irmã. Procure versículos bíblicos no Google que combatam tais crenças, gente. É muito simples. Por exemplo, outra crença limitante, eu sou pobre. Procura lá no Google versículos sobre prosperidade financeira. Vai aparecer um monte. Aquilo ali é tudo promessa de Deus, gente. Promessa e fato. Você toma posse pela fé. Renuncia à pobreza e toma posse da prosperidade. Mas você tem que fazer isso, gente. Fazer até que isso se torne uma verdade no teu coração. Até que aquela crença vá embora e você vai se apropriar pela fé de tudo que é verdade. Então, meu irmão, minha irmã, faça a mesma coisa com todas as crenças. Eu te dou alguma opinião aqui. Outras crenças, ó. Sou pobre, sou burro. Tem gente que se acha burro. Sou incapaz. Sou o que as pessoas pensam. Outra crença, sou rejeitado, sou desprezado. Outra crença, o pecado que eu cometi é muito grave, Deus não vai me perdoar. Gente, tudo isso aqui é crença limitante. Identifique as crenças que te limitam. Se você se sente incapaz, rejeitado, se você está chateado, se você se acha desprezado, se você se acha humilhado e você acha na palavra algo que combata a tua incredulidade. E nunca se esqueça, meu amado irmão e irmã, para terminar essa live, que você não é o que você acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo, meu amado, você é abençoado. Em Cristo você é amado. Em Cristo você é escolhido. Em Cristo você é perdoado. Em Cristo você é predestinado. Você é selado. Você é herdeiro. Você é agraciado. Ele é o suficiente, meu irmão, minha irmã. Deus, ele não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é muito, mas muito, 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 muito maior do que podemos imaginar. Falo também, meu irmão, minha irmã, para você meditar nos 2 primeiros capítulos de Efésios. Gente, ali é incrível. Ali fala muito da sua identidade, de quem você é em Cristo Jesus. A Bíblia, meu irmão, minha irmã, ela diz que no mundo nós teremos aflições. E que nós devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Eu vencerei o mundo e você também vencerá o mundo. E não por mérito, mas sim pela graça que sobre nós foi derramado pelo sangue de Jesus naquela cruz. Meu irmão, minha irmã, espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. E espero que tenha tocado ao seu coração. Gente, vamos terminar essa live, vamos orar? Eu espero que essa palavra tenha falado muito com você. E, gente, confessa desse jeito que eu falei para você, tá bom? Vamos lá. Senhor amado, muito obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra viva. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é na nossa vida. Senhor, a tua palavra é a verdade que nos liberta. Jesus é o caminho, verdade e vida. Senhor amado, que essa palavra tenha tocado os corações, que o Espírito Santo tenha falado a verdade aos corações dos meus irmãos e irmãs, porque quem revela a verdade é Ele. Agradeço a Ti, Senhor, por cada irmão e irmã que estão aqui. São centenas, Senhor, cheios de sede da Tua palavra. Muitos já estão sendo transformados de uma forma incrível. Estão apaixonados por Jesus, Senhor. E eu sei, Deus, isso, o Senhor fala no meu coração, é só o começo. Porque dentro dessas pessoas, profetas se levantarão, pessoas que serão profetas, boca de Deus para a humanidade, que levarão a Tua palavra, que vão operar curas, prodígios, milagres, para a Tua honra e glória.
Obrigado, Deus, por esse momento de família, de união, para a tua honra e glória. Obrigado, Deus, por mais esse momento. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão, minha irmã. Show de bola, adorei estar com vocês mais uma vez. Te amo em Cristo Jesus. Fique em paz. Amo vocês. Fica com Deus. Eu gostaria de fazer um convite especial para você. Seja membro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus. Ao se tornar membro, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e muito edificante. São conteúdos mais didáticos e focados na graça e na nova aliança. Basta abrir o seu celular aí no modo câmera e apontar para esse QR Code ao lado. Venha caminhar comigo nesta jornada maravilhosa rumo aos sonhos de Deus. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites, pela fé. Somente pela fé.